Havia um anjo, não Miguel, não Gabriel, mas Raziel, cujo nome significa literalmente segredo de Deus. Este anjo não foi enviado para nos proteger do mal. Ele foi enviado para nos proteger da verdade, do conhecimento absoluto, do fim que já estava escrito antes mesmo do começo. E o que ele fez com esse livro quase mudou o destino de tudo o que conhecemos. Mas aqui está o que vai te chocar. Há 3 dias, arqueólogos encontraram fragmentos de pergaminho no Mar Morto que mencionam o anjo que desobedeceu por amor. 3 dias, meus amigos. E o nome gravado nestes fragmentos é Raziel. Por mais de 3.000 anos, manuscritos hebraicos sussurram sobre o Sefer Raziel Hamalak, o livro de Raziel, o anjo. Textos cabalísticos falam de páginas que continham os nomes secretos do Altíssimo, as fórmulas da criação e os códigos do Apocalipse. Mas aqui está o que ninguém te contou. Raziel não entregou esse livro por obediência. Ele o escondeu por rebeldia. E ao esconder, ele quase revelou segredos que poderiam ter libertado a humanidade ou acelerado nosso fim. Você está sentindo isso? Essa sensação de que algo muito importante está sendo revelado pela primeira vez? Segura firme, porque isso é só o começo. Você já se perguntou por que alguns anjos são famosos? Miguel, o guerreiro, Gabriel, o mensageiro, Rafael, o curador, mas Raziel é quase um fantasma nas Escrituras? Por que um anjo tão próximo do trono de Deus, guardião dos maiores segredos celestiais, foi praticamente apagado da memória espiritual? A resposta vai te chocar, porque ele não fez o que esperavam dele. Ele teve acesso ao livro mais perigoso que já existiu e decidiu que a humanidade não estava pronta para conhecê-lo. E em breve você vai descobrir por que essa decisão dele pode ter sido a única coisa que nos salvou da extinção total. Mas espera, e se eu te disser que talvez Raziel estivesse, certo? E se o conhecimento contido naquele livro fosse realmente capaz de nos destruir? Ou pior ainda, e se ele já estivesse sendo usado por alguém em algum lugar neste exato momento? Porque vou te contar algo que vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre anjos, livros sagrados e o próprio fim dos tempos. Nos próximos minutos, vamos desvendar juntos uma conspiração espiritual que foi escondida por milênios. Vamos descobrir por que Raziel, o anjo da sabedoria divina, se transformou no anjo da sabedoria proibida. Porque seu livro desapareceu. E porque alguns dizem que ele pode estar mais perto de nós do que imaginamos. Você está pronto para conhecer a verdade sobre o anjo que guardava os segredos do próprio Deus? Esta não é apenas mais uma história sobre anjos. Esta é a história de um ser celestial que teve que escolher entre a obediência cega e a proteção da humanidade. E a escolha dele pode ter salvado todos nós, ou pode ter nos condenados para sempre. Vem comigo descobrir qual das duas é verdade. Imagina por um momento. Você está diante do trono de Deus. Ao seu redor, serafins cantam louvores eternos, querubins protegem a glória divina, mas há um anjo diferente. Um anjo que não canta, não protege, ele apenas observa e escreve. Seu nome ecoa como um sussurro entre as hostes celestiais. Raziel, literalmente Razael, o segredo de Deus. Enquanto outros anjos cumpriam ordens diretas, Raziel tinha um propósito mais sombrio. Ele era o escriba dos mistérios, que nem mesmo os outros anjos podiam conhecer. Mas por que alguém precisa guardar segredos no céu? Para, respira fundo, porque o que vou te contar agora vai mudar completamente sua perspectiva sobre hierarquias celestiais. Os manuscritos do Zohar, escritos há mais de 1000 anos, trazem uma verdade perturbadora no versículo Imin 55b. Eles não descrevem Raziel como um anjo comum,
Eles o chamam de aquele que habita mais próximo do trono do que qualquer outro ser criado. Mais próximo que Miguel, mais próximo que Gabriel. Tão próximo que conseguia ouvir os pensamentos de Deus antes mesmo deles se tornarem decretos. E sabe o que é mais assustador? Segundo esses textos antigos, Raziel não apenas ouvia, ele registrava tudo. Cada palavra não pronunciada, cada plano não revelado, cada segredo que deveria permanecer eterno. E você ainda nem imagina o que acontecia quando Deus descobria que seus pensamentos estavam sendo registrados. Mas espera, por que Deus precisaria de um anjo para guardar segredos? Deus não é onisciente? Não conhece todas as coisas? A resposta vai te arrepiar, porque alguns conhecimentos são tão perigosos que nem mesmo o Altíssimo queria que existissem de forma acessível. Eles precisavam ser filtrados, controlados, e Raziel era o filtro. Você consegue imaginar a responsabilidade? O peso de ser o único ser no universo, além do próprio Criador, a conhecer verdades que poderiam destruir a criação inteira? Mas aqui é onde a história fica verdadeiramente perturbadora. O Sefer Raziel Hamalak, o livro perdido que leva seu nome, era mais que uma simples coletânea de ensinamentos. Era um mapa dos segredos da criação, dos nomes ocultos, de Deus, das chaves que abrem e fecham os céus e da sequência exata de eventos que levariam ao fim de todas as coisas. Imagine ter nas mãos não apenas o manual de como o universo foi criado, mas também as instruções de como ele seria destruído. E agora me diz, se você fosse Raziel, você entregaria esse livro para a humanidade? Ou você faria exatamente o que ele fez, escondê-lo? Porque a resposta a essa pergunta determinou o destino de todos nós. Escritos cabalísticos sussurram que Raziel não era apenas um anjo obediente. Ele era um anjo conflituoso, dividido entre a lealdade ao Criador e uma estranha compaixão pela humanidade. Diferente de outros anjos que viam os humanos como criações inferiores, Raziel observava nossa luta, nosso sofrimento, nossa busca desesperada por respostas. E talvez, apenas talvez, ele tenha começado a questionar se esconder a verdade total era realmente um ato de proteção ou de crueldade. Você já se sentiu assim, sabendo de algo importante, mas sem saber se deve ou não revelar? E foi exatamente nesse momento de dúvida que algo impossível aconteceu. Mas aqui está o que vai mudar tudo o que você pensa sobre Raziel. Textos antigos do Midrash Conan revelam que ele não guardava esses segredos sozinho. Havia outros seres que tinham acesso parcial ao conhecimento proibido. E quando Raziel finalmente decidiu agir, quando ele finalmente escolheu revelar fragmentos daquela sabedoria divina, não foi para os anjos que ele se voltou. Foi para a humanidade, para Adão. E essa decisão, essa única decisão, mudou o curso de toda a história celestial. Mas por que ele fez isso? E o que exatamente estava escrito naquele livro que fez Deus mesmo intervir para escondê-lo? A resposta vai te fazer questionar tudo o que você sempre acreditou sobre obediência divina. Agora imagine isso. Adão, recém-expulso do Éden, caminha pela terra árida, carregando o peso da primeira desobediência humana. O paraíso está perdido. Eva chora. E eles não sabem como sobreviver neste mundo hostil que agora é seu lar. De repente algo cai do céu. Não é chuva, não é meteoro, é um livro. Um livro que brilha com luz própria, gravado em caracteres que parecem se mover nas páginas como se fossem vivos. E gravado na capa, o nome de Raziel. Este não era um presente comum. Era o manual de sobrevivência mais perigoso que a humanidade já recebeu. E você vai descobrir em instantes por que esse presente quase destruiu Adão antes mesmo dele conseguir lê-lo. Textos do Sefer Raziel Hamalak,
Contam que este livro não foi criado na Terra. Ele veio direto do trono celestial, onde Raziel havia registrado conversas íntimas entre Deus e os anjos sobre o destino da criação. Dentro dessas páginas estavam escritos os 1.500 nomes secretos de Deus, cada um com poder para alterar a realidade. Havia fórmulas para curar doenças incuráveis, invocar anjos, controlar elementos da natureza e também, escondidos nas entrelinhas, os sinais, precursores do fim dos tempos. Adão não sabia ler aquilo completamente, mas sentia que tinha nas mãos algo que poderia tanto salvá-lo quanto destruí-lo. Mas espera, porque aqui vem algo que vai explodir sua mente. Deus não sabia que Raziel havia entregado o livro. Segundo, relatos antigos, o Criador só descobriu o que Raziel havia feito quando outros anjos relataram uma perturbação na ordem cósmica. Imagina a cena. Deus percebendo que seus segredos mais íntimos estavam agora nas mãos de uma criatura de barro. A fúria celestial foi tão intensa que enviou uma legião de anjos para recuperar o livro imediatamente. Eles desceram como uma tempestade, arrancaram o livro das mãos de Adão e o levaram de volta ao céu. Fim da história? Não, porque algo extraordinário aconteceu. O livro voltou, sozinho, como se tivesse vontade própria, como se escolhesse para quem ser revelado. Isso significa que nem Deus conseguia controlar completamente o que Raziel havia criado. Tradições judaicas sussurram que o livro apareceu novamente nas mãos de Enoque, depois de Noé, e mais tarde chegou até Salomão, que usou seus segredos para construir o templo e controlar demônios. Cada vez que surgia, civilizações inteiras mudavam, conhecimento explodia, mas também destruição seguia logo atrás. Era como se o livro fosse um teste cósmico. Vocês estão prontos para a verdade absoluta? E a humanidade, aparentemente, nunca estava. Cada geração que tocava o livro acabava pagando um preço terrível pelo conhecimento. Você já se perguntou se existem verdades que é melhor não conhecer? Mas, e se eu te disser que talvez esse preço terrível fosse, na verdade, uma transformação necessária? Manuscritos perdidos falam de uma característica única do livro. Ele não podia ser copiado. Qualquer tentativa de reproduzir suas páginas resultava em texto incompreensível ou em símbolos que simplesmente desapareciam. Era como se o próprio conhecimento se protegesse contra a disseminação, como se soubesse que estava destinado apenas a poucos escolhidos. E aqui está a pergunta que me mantém acordado à noite. Se o livro tinha essa proteção divina contra cópias, quem ou o que estava realmente controlando sua distribuição? Era Raziel? Era Deus? Ou havia uma terceira força envolvida? E a resposta a essa pergunta vai revelar uma conspiração que atravessa milênios. O Midrash Konen revela algo que vai fazer você questionar tudo. O livro nunca desapareceu realmente. Ele apenas evoluiu, mudou de forma. Fragmentos dele teriam sido escondidos em outros textos sagrados, códigos ocultos inseridos em salmos, profecias camufladas em parábolas. A sabedoria de Raziel estaria espalhada por toda a Bíblia, esperando que alguém com conhecimento suficiente conectasse as peças. Mas isso significa que qualquer pessoa que entenda os códigos certos pode acessar o conhecimento proibido ainda hoje. E se eu te disser que alguns estudiosos modernos acreditam ter encontrado esses códigos? E que eles estão aterrorizados com o que descobriram, porque o que eles encontraram sugere que o livro não foi apenas escondido. Ele foi transformado numa armadilha temporal, programada para se ativar quando a humanidade atingisse um ponto específico de evolução. E segundo esses códigos, esse momento chegou. Salomão era o homem mais sábio que já viveu, ou pelo menos era isso que todos pensavam, até o dia em que ele encontrou o livro de Raziel escondido nas fundações do templo que estava construindo.
Os operários trouxeram a ele um pergaminho estranho, que brilhava mesmo no escuro e tinha símbolos que pareciam se mover quando ninguém estava olhando. Salomão, em sua arrogância, acreditou que sua sabedoria divina o protegia de qualquer conhecimento perigoso. Ele estava errado. 3 meses depois de ler o livro, o homem mais sábio da terra começou a fazer escolhas que destruiriam seu reino, afastariam Deus dele e dividiriam Israel para sempre. Mas aqui está o que nunca te contaram sobre Salomão. Ele não enlouqueceu, ele despertou. E o que ele viu foi tão aterrorizante que ele escolheu a loucura como refúgio. Textos cabalísticos sussurram sobre o que realmente aconteceu com Salomão naqueles meses sombrios. Eles falam de noites inteiras em que o rei ficava trancado em seus aposentos, conversando com entidades que ninguém mais podia ver, invocando anjos e demônios, usando os nomes secretos que havia aprendido no livro proibido, construindo dispositivos baseados nas fórmulas da criação que Raziel havia registrado. E quanto mais ele usava esse conhecimento, mais ele se afastava de sua humanidade. Era como se a sabedoria divina fosse veneno para a mente humana, como se não fôssemos criados para suportar a verdade absoluta sobre como o universo realmente funciona. E agora você vai descobrir por que Salomão tentou destruir o próprio livro, mas não conseguiu. Mas Salomão não foi o único a pagar esse preço terrível. O livro de Enoque relata que antes dele, o próprio Enoque, aquele que caminhou com Deus, teve acesso a fragmentos da sabedoria de Raziel. E o que aconteceu? Enoque desapareceu da terra, literalmente. Enoque caminhou com Deus e já não era porque Deus o tomou. Alguns dizem que foi uma bênção, outros sussurram que foi uma necessidade, que Enoque havia visto tanto dos segredos celestiais que não podia mais viver entre os humanos. Você já parou para pensar no que significa ser removido da existência terrena por saber demais? Porque existe algo ainda mais assustador. E se Enoque não foi tomado? E se ele fugiu? O padrão se repete através da história de forma assustadora. Cada pessoa que teve acesso completo ou parcial ao conhecimento de Raziel acabou pagando um preço desproporcional. Noé construiu a arca usando técnicas que não deveriam existir naquela época e depois se embebedou até quase morrer, como se tentasse apagar da memória o que havia aprendido. Moisés recebeu as tábuas da lei diretamente de Deus, mas também carregou um fardo tão pesado que nunca mais foi o mesmo homem. Era como se o conhecimento divino viesse sempre acompanhado de uma maldição. Você pode conhecer a verdade, mas nunca mais terá paz. Será que existe um limite para o que a mente humana pode compreender sem se quebrar? Pausa o vídeo por um segundo. Olha nos meus olhos. Você realmente quer continuar ouvindo isso? Manuscritos gnósticos revelam algo ainda mais perturbador sobre essa maldição da sabedoria. Eles falam de uma loucura sagrada que acometia aqueles que tentavam decifrar os segredos mais profundos de Raziel. Uma condição onde a pessoa começava a ver conexões entre todas as coisas. Passado, presente e futuro se tornavam uma única linha temporal. Eles conseguiam prever eventos, entender as motivações ocultas por trás das ações humanas, ver através das ilusões da realidade física. Mas essa clareza absoluta vinha com um preço. Eles perdiam a capacidade de viver vidas normais, perdiam a capacidade de ignorar o sofrimento do mundo, perdiam a bênção da ignorância. E aqui está a verdade que vai mudar tudo. Raziel sabia disso desde o início. Cada nome no livro, cada fórmula, cada segredo, tudo foi conscientemente projetado para transformar quem o lesse. Não era conhecimento, era metamorfose forçada. E aqui está a revelação que vai te arrepiar. Textos medievais sugerem que Raziel sabia disso desde o início. Que ele não escondia o livro por ordem de Deus, mas por compaixão pela humanidade.
que ele havia observado o que acontecia com cada pessoa que acessava esse conhecimento e chegado a uma conclusão terrível. Talvez a ignorância não fosse uma punição. Talvez fosse uma proteção. Talvez Deus houvesse criado véus de realidade não para nos enganar, mas para nos preservar. E se Raziel estava certo? E se existem verdades que realmente é melhor não conhecer? Mas então, por que alguns textos falam que ele mudou de ideia sobre esconder o livro? O que o fez acreditar que chegou a hora de revelar esses segredos novamente? A resposta vai revelar uma conspiração que envolve os próprios anjos caídos e pode estar acontecendo agora mesmo. Existe uma história que os textos oficiais tentaram apagar. Uma história sobre uma reunião secreta que aconteceu antes da grande queda, quando Lúcifer ainda era o portador da luz e os vigilantes ainda eram fiéis ao trono celestial. Nesta reunião realizada nas esferas mais altas do paraíso, um anjo específico foi procurado, Raziel. Não para se juntar a uma rebelião, mas para algo muito mais sutil e perigoso. Eles queriam acesso ao seu livro, queriam os segredos que ele guardava. E a resposta de Raziel a esse pedido? Bem, essa resposta mudaria o curso da guerra celestial para sempre. Porque ele não disse nem sim, nem não. Ele disse algo que nenhum anjo esperava ouvir. Eu já dei o livro para quem deveria tê-lo. E não foi para vocês, foi para os humanos. E vocês estão furiosos porque descobriram que eles são mais capazes de usá-lo do que vocês. Fragmentos do livro de Enoque e textos apócrifos etíopes revelam que Raziel foi o único anjo que questionou abertamente a ordem divina de manter certos conhecimentos longe da humanidade. Enquanto outros anjos aceitavam cegamente que os humanos não estavam prontos para certas verdades, Raziel observava nossa luta e se perguntava: quando estarão prontos? Em 100 anos? 1000? Nunca? Essa dúvida, esse questionamento, não passou despercebido pelos vigilantes que começaram a desenvolver suas próprias teorias sobre libertação da humanidade. Eles viram em Raziel não um aliado direto, mas uma mente que pensava além da obediência absoluta. E isso era exatamente o que precisavam. Mas prepare-se, porque o que vem agora vai virar do avesso tudo o que você pensa sobre o bem e o mal. Mas aqui vem a reviravolta que ninguém esperava. Raziel não foi corrompido pelos anjos caídos. Foi o contrário. Segundo manuscritos siríacos perdidos, foi Raziel quem plantou a primeira semente de dúvida na mente de alguns vigilantes. Não intencionalmente, mas através de suas observações sobre a natureza da sabedoria proibida. Ele havia notado algo perturbador. Quanto mais conhecimento divino uma pessoa adquiria, mais ela se afastava da própria humanidade. E ele começou a questionar se isso era realmente o plano de Deus, ou se havia algo de errado com a forma como o conhecimento estava sendo distribuído. Você consegue imaginar? O anjo da sabedoria questionando a própria sabedoria. E foi exatamente esse questionamento que fez Lúcifer perceber uma coisa terrível sobre a criação. Os textos gnósticos de Nag Hammadi contêm uma passagem críptica que fala de uma aliança não dita entre Raziel e alguns dos vigilantes. Não uma aliança de rebelião, mas de investigação. Eles teriam concordado em observar secretamente os efeitos do conhecimento proibido na humanidade, documentando cada caso de loucura sagrada e cada instância de iluminação destrutiva. Era como se estivessem conduzindo um experimento cósmico para entender se realmente existia uma forma segura de elevar a consciência humana. E os resultados desse experimento? Bem, os resultados foram tão perturbadores que dividiram o próprio céu em facções. Você já se perguntou se é possível que algumas verdades sejam perigosas demais, até mesmo para Deus? Porque a verdade é que Deus não criou o conhecimento proibido. Ele o encontrou.
Mas existe uma teoria ainda mais assustadora, escondida em comentários cabalísticos medievais. Eles sugerem que Raziel descobriu algo que nem mesmo Deus queria que fosse conhecido. Que o conhecimento proibido não era perigoso por causa de sua natureza, mas por causa de sua origem. Que alguns dos segredos em seu livro não vinham diretamente do Criador, mas de uma fonte anterior, mais antiga, mais primitiva. E quando os vigilantes perceberam isso, quando entenderam que havia conhecimento que antecedia a própria criação, sua perspectiva sobre rebelião mudou completamente. Não estavam mais lutando contra Deus. Estavam lutando pela revelação de algo que o próprio Deus havia escolhido manter oculto. E agora, você vai descobrir o segredo que fez anjos se rebelarem contra o céu. E aqui está o segredo que vai mudar tudo o que você pensa sobre a guerra. No céu, manuscritos do Mar Morto sugerem que Raziel nunca foi punido por seus questionamentos porque ele nunca se rebelou completamente. Em vez disso, ele fez algo muito mais inteligente e muito mais perigoso. Ele começou a esconder informações do próprio Deus, pequenos fragmentos de conhecimento que ele não registrava em seus relatórios celestiais. Observações sobre a natureza da realidade que ele mantinha apenas para si. E quando a grande queda finalmente aconteceu, quando os vigilantes foram banidos e Lúcifer foi expulso, Raziel percebeu algo terrível. Ele havia se tornado o único repositório de segredos